Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre BB Seguridade e Caixa Seguridade, que estão caindo forte aqui na Bolsa de Valores. Vejam o desempenho no dia 8 de fevereiro de 2024. BB Seguridade caindo quase 3% e Caixa ali amargando 5% de queda. Quero falar também aqui sobre Bradescão, que eu ainda não gravei vídeo especificamente aí sobre os resultados do quarto trimestre de 2023, mas todo mundo já deve ter visto aí que foi muito fraco. E a gente quer tentar entender por que veio fraco desse jeito e também projetar aí o futuro do Bradesco, que é o mais importante, né? Parece aí que o mercado não gostou muito desse plano de reestruturação, visto que as ações caíram aí cerca de 15% no dia de ontem, né? No dia 7 de fevereiro de 2024. Mas enfim, eu tenho 400 ações de Bradescão e vou falar para vocês o que eu vou fazer com minhas ações, o que eu estou pensando aí, se eu vou aportar mais ou menos. E aí a gente vai passar também pela minha planilha de preço teto aqui, que eu disponibilizo gratuitamente para vocês. Além de deixar disponibilizada na descrição dos vídeos, também está aqui na página inicial do canal, Dividendo Complementar. É só clicar aqui, vai abrir direto a planilha, e depois você clica em arquivo, download, e você pode ficar à vontade. Tudo que eu peço para vocês é que se inscrevam no canal aí, ativando o sino das notificações, que é muito importante, e se puder também, deixa seu like. Citi rebaixa BB Seguridade para neutro e Caixa Seguridade para venda. BBS3 e Caixa Seguridade caem. Os analistas explicam que a melhoria simultânea nos resultados financeiros e nas tendências operacionais, aceleração nos prêmios e redução nas taxas de sinistralidade, tornou o setor de seguros uma boa opção durante o período de taxa de juros mais altas e volatilidade. Volatilidade ficou meio solta aqui, né? Mas agora o Citi vê pouco espaço para surpresas positivas na receita e nos custos, enquanto a pressão sobre a receita financeira é uma realidade devido ao corte de juros. Com relação à BB Seguridade, analistas veem revisões de lucros menos prováveis, pois os resultados operacionais já parecem precificados. Atualmente o Citi vê a ação como bem precificada, com um PL de 9,1 vezes para 2024, com pouco espaço para surpresas positivas no lado operacional, enquanto os resultados financeiros devem ser pressionados por taxas de juros mais baixas. Essa é a opinião do Banco Citi. O banco atualizou suas estimativas após um sólido quarto trimestre de 2023, com visão de lucro estável para 2024, mas atualizou suas premissas macro e no cálculo de custo de capital próprio, o que leva a uma diminuição de preço-alvo de 38 para 36, praticamente estável entre o fechamento da véspera, R$ 35,84. Mas hoje já caiu quase R$1 com relação ao fechamento de ontem. Já para a Caixa Seguridade, o Cita comenta que um ano atrás a avaliação estava barata, cerca de 7 vezes PL, enquanto o BB Seguridade estava 9 vezes, e o potencial de crescimento era atrativo. Embora a receita tenha decepcionado, a taxa de sinistralidade e os resultados financeiros foram ligeiramente melhores, mas não o suficiente para justificar a reavaliação substancial vista desde então. A Caixa Seguridade opera atualmente com PL de 11,6 vezes. Embora o Citi tenha elevado aí o preço-alvo de R$ 11,30 para R$ 12,40, isso implica aí um potencial de baixa de 16% da Caixa Seguridade CXSE3. Particularmente, eu fico aqui de olho na cotação das ações. Veja que a BB Seguridade está quase chegando no preço teto de R$ 34,00, uma margem de segurança negativa de apenas 2%. Isso não quer dizer que eu vá comprar as ações, mas também se cair muito abaixo de R$ 34,00, a gente pode sim fazer um aporte. Vocês sabem que eu tenho aí 270 ações de BB Seguridade na carteira. Sobre Caixa Seguridade, não tenho em carteira, está muito distante aí do nosso preço teto, que é R$ 11,70. A cotação está ali em volta de R$ 14,00 hoje, né? Chegou a se aproximar dos R$ 15,00 agora com essa recomendação de venda do Banco Citi, caindo ali 5% hoje. Para vocês verem, pessoal, como essas casas gringas de análise, esses bancos gringos, na verdade, eles têm muito poder quando fazem uma recomendação, porque o investidor estrangeiro, ele tem bastante dinheiro na bolsa. O fluxo é intenso e as ações caem forte mesmo. A nossa margem de segurança está aqui negativa em 16%. Agora vejam bem, eu estou exigindo um yield de 10% para a Caixa Seguridade e de 9,5% para a BB Seguridade. Estou sendo mais conservador na Caixa, não é por nenhum motivo especial, é simplesmente porque eu não revisei as ações da Caixa Seguridade aqui, por achar que está muito distante do meu preço teto, não vale a pena me concentrar nisso agora. Mas se eu colocar aqui 9,5%, o preço teto sobe um pouquinho ali, na faixa dos R$ 12,30,
mas ainda muito distante, né, de poder fazer algum aporte, ainda mais um aporte robusto, né? Sobre o Banco Bradesco, ele deixou de ser aqui o segundo maior banco da bolsa, pessoal. Vejam que a depreciação dos papéis reduziu o valor de mercado do Bradescão de 165 bi para 141 bilhões de reais, uma perda de 24 bilhões de reais em um só pregão. Agora, a instituição financeira fica atrás do Itaú, do BTG Pactual e do Banco do Brasil, em termos de valor de mercado. Por outro lado, o BTG seguiu na contramão do Bradescão, alcançou um valor de mercado de 181 bilhões de reais. O Banco do Brasil permanece com 169 bilhões. Ou seja, um BTG da vida está com valor de mercado mais alto do que um Banco do Brasil. Será que está lucrando mais também? Pessoal, sobre o Bradescão, eu fico de olho aqui. Para quem me acompanha sabe aí que eu tenho 400 ações, 200 de BBDC3 e 200 de BBDC4. E com essas quedas de ontem, de quase 15%, na verdade de mais de 15% das ações preferenciais e de 13% das ações ordinárias, e com a queda de hoje, eles já entraram aí na minha margem de segurança. Meu preço teto está abaixo do preço de valor de mercado, então eu poderia estar aportando em Bradescão hoje. Mas antes de fazer isso, a gente tem que fazer uma reflexão se o banco tem uma qualidade suficiente para a gente colocar o nosso dinheiro. Então eu refleti bastante a respeito disso, li relatório da Genial que saiu depois dos resultados, vi alguns vídeos também, a maioria falando mal do Bradescão, descascando a empresa, um ou outro assim bem raro falando de alguma forma positiva ou dando alguma esperança que a empresa pode de fato se recuperar. E a pergunta que eu me fiz será que daqui para frente o Bradescão vai ser ladeira abaixo? Será que ele não vai conseguir nunca se recuperar? Ele está aqui lucrando nesse ano na faixa de 13, mas esses 2 bi vai ficar ali na faixa dos 16 para 17 bilhões de reais. E esse é um lucro que ele tinha aqui em 2020, que foi o ano de pandemia, que começou a pandemia, em 2018, há muito tempo atrás, em 2017. Então o banco, de uma certa forma, ele está lucrando o que ele lucrava há muitos anos atrás. Só que essa é a pergunta que eu me fiz. Será então que ele vai só ladeira abaixo? Será que ele não vai conseguir se recuperar? Eu acho que mesmo que o Bradescão tenha um percurso aí rumo à falência, eu não acho que isso vai acontecer sem que ele consiga se recuperar antes, sem que ele consiga aí bater ali mais de 20 bilhões de lucro, como foram aí nos anos de 2022 e 2021. Eu acredito que ele vai conseguir se recuperar. Esse projeto, esse plano de reestruturação do Bradescão tem tudo para conseguir alguma coisa. Não vai ser o melhor banco do mundo, mas eu acredito que vai ter uma melhora sim. Vou deixar aqui essa entrevista do banco, do CEO do banco para vocês. Noronha promete melhora gradual, briga por mercado e guidance pé no chão. E pela estrutura do banco, eu acho que eles têm tudo para dar a volta por cima e apresentar ali bons resultados, melhores resultados, melhorando aí. E eu vou mostrar para vocês que não é só a palavra do CEO que está me convencendo disso. Existe sim algo de positivo nesse resultado do quarto trimestre de 2023. Vou mostrar para vocês. Então, o lucro recorrente ficou na faixa aí de 2,8, 2,9 bilhões de reais. A gente vê que no ano ficou em pouco mais de 16 bilhões, uma queda ali de 21%, se a gente comparar 2022 com 2023. E com relação aos lucros, a Genial, por exemplo, estimava que o Bradescão ia reportar 4,7 bilhões de reais. Vamos entender por que foi tão abaixo. E a primeira coisa que a gente olha aqui são as provisões para devedores duvidosos. Veja que a Genial estava prevendo 9,5 bilhões de reais, enquanto que eles reportaram 10,5 bilhões de reais. Simplesmente 1 bilhão a mais. Só que tem mais coisas. O resultado de seguros veio um pouco abaixo do que a Genial estimava. Ela estava estimando ali na faixa de 5 bi. A receita com prestação de serviço também veio abaixo do que a Genial estava prevendo. Então, tudo isso contribuiu para esse lucro na faixa de 2,9, quase 2 bilhões abaixo do que a Genial estava esperando. E o que o mercado em geral estava esperando também, que era nessa faixa aí de 4, alguma coisa. O que eu quero mostrar para vocês de mais positivo nesse resultado do Bradescão é essa inadimplência aqui acima de 90 dias. Veja que eles registraram um valor de 5,1% de inadimplentes.
Se a gente olhar esse númerozinho pequeno aqui, na verdade seria 5,2 contabilizando as americanas, mas é um valor muito positivo. A gente vê que no trimestre passado era 5,6, que na verdade era 6,1 contabilizando as americanas. Então o Bradescão está começando a controlar essa curva, começando a controlar essa inadimplência. Outro dado muito interessante aqui, importante, positivo do resultado do Bradescão é o índice de cobertura. A gente vê ali que desde 2021 que vinha caindo, essa linha vermelha aqui, cobertura acima de 90 dias, e estava ali cada vez menor, chegando a 155% no terceiro tri de 2023. Muito ruim. Se isso continuasse indo para baixo aqui, o banco poderia correr sérios riscos. Para quem não sabe, o índice de cobertura é a provisão total do banco dividido pelas operações que tem atraso acima de 90 dias. Então, isso quer dizer que Bradescão está provisionando uma certa quantidade mais robusta esse trimestre, né? Então, esse índice aumentou. Eles destacam aqui, ó, que o estoque de PDD totalizou 54 bilhões de reais. Se a gente pegar esses 54 bilhões, que é o estoque de PDD, e dividir ali pelas operações em atraso, que está nessa ordem aqui de 32,6 bilhões de reais, carteira de crédito vencidas acima de 90 dias, olha o resultado. Exatamente aí esses 165% que a gente está comentando, que entrou aqui no resultado do Bradescão. Então, eu quero destacar que essa provisão que o Bradescão fez a mais nesse trimestre, de 10,5 bilhões, 1 bilhão a mais do que o esperado pelo mercado, foi interessante para colocar essa curva do índice de cobertura aqui apontando para cima mais uma vez. Porque não pode ficar com esse negócio cada vez pior aqui, porque onde é que isso vai parar? Mesma coisa aqui na carteira em atraso, que veio subindo, até o último tri ainda estava apontando para cima e agora deu uma bela baixada aqui apontando para baixo. É claro que está longe da perfeição e tem muitas coisas perigosas aqui no resultado do Bradesco. Vejam bem, eu não vi ninguém destacando isso, mas os resultados de 15 a 90 dias, no caso aqui, as operações em atrasos abaixo de 90 dias, teve alguém que está devendo aqui uma bolada para o Bradescão. E é uma grande empresa, pessoal. Esse índice já estava ali em 0,5%. E de repente aumentou para 1,3%. Esse negócio aqui pode vir bater no próximo trimestre, no resultado do Bradesco, aumentando aqui de 5,1% para um valor um pouco maior. É claro que as linhas de pessoa física e micro e pequenas empresas estão apontando para baixo aqui. Na verdade, micro e pequena empresa não está 4,5%, cresceu para 4,6%, mas está basicamente estável. Isso pode ficar controlado, mas é algo que a gente tem que ficar de olho aberto e pode ser por isso também que o Bradesco já provisionou esse 1 bilhão a mais do que o mercado estava esperando, por conta aí dessa grande empresa que está devendo alguma coisa para eles, que não é mais o caso Americanas. Alguma coisa a mais está acontecendo aqui, pode ser mais de uma empresa, inclusive, e eles estão simplesmente devendo ao Bradesco aí a um período abaixo de 90 dias, mas esse débito pode chegar a ultrapassar 90 dias e cair nesse outro gráfico que é o mais importante que o mercado olha. Pessoal, se vocês quiserem que eu faça um vídeo de Bradescão falando detalhadamente aí dos resultados, falando do ROI, falando do setor de seguros, das receitas, despesas, mais propriamente dito, carteira de crédito, enfim, eu posso fazer, deixa aqui nos comentários. Eu quero só destacar aqui, a Genial Investimentos continua recomendando compra para as ações BBDC4, veja aqui que eles têm um preço-alvo de R$20. É muita coragem uma casa de análise vir recomendando compra no momento desse, mas está aqui a Genial fazendo isso. Eles destacam aqui que a queda das ações do Bradesco de 15% no dia de ontem, né, além do resultado fraco, talvez seja reflexo dessa demora para ver o banco retornando a níveis mais altos de rentabilidade, apenas em 2025 e 2026. O ano de 2024 será transitório, a recuperação de rentabilidade para níveis mais próximos a 20% de ROI, possivelmente só em 2026. Então aqui tem uma coisa interessante para destacar. Parece que os analistas acreditam que o banco vai se recuperar. Parece que está todo mundo crente que em 2025, 2026, o banco vai estar ali com o ROI próximo aí da casa dos 20%. Mas no curto prazo, que é a recomendação que importa para essas casas, a maioria recomenda venda ou neutro. Só a Genial aqui ou muito poucas outras casas devem estar recomendando compra. No nosso caso, que investimos mais para o longo prazo,
pode ser que seja oportunidade. Não é nenhuma recomendação, nem de compra, nem de venda. Pode ser que daqui para frente seja ladeira abaixo, o Bradescão nunca mais volte a lucrar 20 bilhões de reais, só desça, só perca aí valor e tal. Não é o que eu acredito, mas pode ser. Aqui na renda variável tudo é possível. Então cada cabeça aí tem a sua própria decisão a ser tomada. No meu caso aqui eu vou ficar de olho. Vejam que a Genial está estimando um lucro de 18,1 bilhões de reais, de acordo com o guidance apontado pela própria instituição, pelo próprio Bradescão, né? Só que eles destacam que seria o meio da faixa indicativa do guidance. Eles, a Genial, acreditam que a nova gestão adotou uma postura conservadora para superar a entrega e estimam então um lucro de 22 bilhões de reais e um ROI de 13% para 2024, ficando na faixa superior do guidance. Isso seria maravilhoso, né? As ações de Bradescão explodiriam. No meu caso aqui, vou continuar mantendo o meu preço teto, no caso de R$ 12,68 para a BBDC3 e de R$ 13,95 para a BBDC4. A gente vê que sempre BBDC3 tem uma margem de segurança um pouco melhor que BBDC4. Quem quiser operar com opções, é melhor pegar BBDC4, mas também tem opções em BBDC3. Estou colocando aqui um lucro projetado nessa faixa de 20 bilhões de reais para o ano de 2024. Seria o intervalo meio termo ali dos 18 e do 22 que a Genial citou nesse relatório. Vou deixar aqui tudo disponível para vocês, pessoal, esses relatórios, essas matérias que eu passei aqui, dê uma olhada para vocês. Deixo tudo na descrição. Eu só peço que vocês se inscrevam no canal Dividendo Complementar, ativando o sino das notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.